Olá mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca e hoje nosso vídeo vai falar um pouco sobre um tema que tem deixado muita gente apreensiva e cheia de dúvidas. A diplomacia. O Brasil, que já foi reconhecido como um gigante diplomático, hoje enfrenta dificuldades em manter uma comunicação saudável, até mesmo com aliados históricos. E nem na internet, território que nós conquistamos após vencer as guerras memeais, a gente está conseguindo manter a moral. Afinal de contas, o Itamaraty, sede do nosso Ministério das Relações Exteriores e símbolo da nossa diplomacia, virou mesmo um circo? Para a gente falar do tema de hoje, precisamos antes de tudo explicar de forma simples o que é diplomacia para vocês. A diplomacia é uma das diversas formas de um país fazer política externa. É por meio da diplomacia que a gente estabelece diálogo e uma relação pacífica com outros países. Isso é primordial para a gente selar acordos cuja intenção é o benefício mútuo, ou seja, a gente usa a diplomacia para garantir que tudo que a gente faça no sistema internacional seja bom para a gente e também para os outros. Via de regra, os responsáveis pela diplomacia são os famigerados diplomatas. Mas a verdade é que qualquer membro do governo é um representante dos interesses da nação. Os nossos diplomatas podem nos representar servindo em embaixadas ou consulados em outros países, em organismos internacionais ou até mesmo aqui dentro do Brasil, a partir do Ministério das Relações Exteriores, o nosso famoso Itamaraty. Dentre as capacidades de um diplomata, que vão muito além de saber falar várias línguas, as duas principais características que um deles precisa ter é estar sempre inteirado e atualizado a respeito das questões e das movimentações internacionais e, muito mais importante, saber evitar e apaziguar confrontos e desentendimentos. Ou seja, um bom diplomata é aquele que tem conhecimento bastante para nunca precisar mudar o tom. Diferente do que muitos acreditam, você não precisa ter formação em relações internacionais para ser diplomata, apesar deste curso ser o que melhor prepara para trabalhar com política externa. Para se tornar diplomata no Brasil hoje, basta ter qualquer diploma de nível superior e ser aprovado no concurso de admissão à carreira diplomática, o famoso CACD. Se você for aprovado nas 3 fases deste concurso, que é o mais concorrido do país, daí você volta a estudar, dessa vez no Instituto Rio Branco, a nossa escolinha de diplomatas. No Instituto, os aprovados são treinados para representar bem o nosso país, seja lá onde forem alocados. E assim como na universidade, eles têm aulas diariamente, fazem provas com frequência e precisam tirar boas notas para serem aprovados nas matérias. Eles também fazem estágio em alguma divisão do Itamaraty e também têm que apresentar um trabalho de conclusão de curso. Só depois de 2 anos de preparação que um aluno se forma diplomata. O Instituto se chama Rio Branco em homenagem ao nosso José Maria da Silva Paranhos, o famoso Barão do Rio Branco. O Barão ficou conhecidíssimo por anexar mais de 900 mil quilômetros quadrados de terra ao nosso país, o que representa 10% do nosso território atualmente. E fez isso através de negociações pacíficas, sem precisar guerrear ou invadir países vizinhos. Nós entramos para a história como um dos únicos países de proporções continentais que tem fronteira com 10 outras nações e nunca precisou dar um tiro sequer para fixar seus limites. Foi o Barão responsável por territórios estratégicos, como o Acre e uma parte do Amapá. Ou seja, levando em consideração o que eu disse lá em cima sobre quais características um diplomata precisa ter, o Rio Branco é de fato um dos melhores da história. Mas como eu já falei aqui, a diplomacia não fica restrita aos diplomatas. Na verdade, o símbolo máximo da diplomacia de uma nação ainda é o presidente, primeiro-ministro, ou seja lá quem for o chefe de estado daquele país. No nosso caso, é o presidente, afinal vivemos uma república presidencialista. É o presidente quem decide e comanda as diretrizes da política externa de um país. Ele é o chefe dos diplomatas. Logo, é o maior representante dos interesses nacionais no mundo. Quem ajuda o presidente nesse aspecto e garante que sua política vai ser respeitada é o ministro das Relações Exteriores, ou o chanceler. Aqui precisamos contar mais uma historinha e falar de um presidente brasileiro que foi importantíssimo para ajudar a consolidar nossa diplomacia, o Getúlio Vargas. Foi com a ajuda do Getúlio que começamos a nos tornar tão importantes e respeitados diplomaticamente no cenário internacional.
Nos anos 30, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, Getúlio fez um plano de industrialização e modernização que até hoje é uma estratégia que chamamos de nacional-desenvolvimentismo. Daí então ele fez um acordo com a Alemanha, na época nazista, que nos cedia bens manufaturados que ajudassem na construção do nosso parque industrial, enquanto a gente oferecia para eles nossas especialidades, bens primários como café e algodão. Já no clima pré-Segunda Guerra, os Estados Unidos viram isso e ficaram furiosos, preocupados com o Brasil se engraçando com o inimigo. E daí resolveram intervir. Eles forçaram um novo acordo com a gente, um que fosse ainda melhor que o da Alemanha. Foi então que o Getulinho percebeu uma parada interessante. Ele poderia manter uma posição neutra e negociar com os dois lados, tirando o que ambos tinham de melhor para nos oferecer. No fim das contas, Getúlio não apostou em nenhum dos dois países, mas sim na rinha entre eles. Essa proximidade com os dois lados do cenário internacional, feita de forma realista e inteligente, foi chamada de equidistância pragmática e se tornou um embrião do que a gente conhece como política externa independente, a PEI. A PEI foi fundamentada nos governos de Jânio Quadros e João Goulart e tinha como princípios básicos a neutralidade e a independência em relação à bipolaridade Estados Unidos e União Soviética da época. Foi essa forma de se fazer política externa da boa vizinhança que garantiu para o Brasil diversas oportunidades de tirar o que as demais nações tinham de melhor e crescer com isso. Foi também assim que o Brasil se tornou tão popular entre tantos países e solidificou parcerias durante todo o século XX. A estratégia chegou até os governos atuais, que sempre se orientaram internacionalmente por essa forma autônoma de agir e pela não intervenção e autodeterminação dos povos. Só que as coisas mudaram subitamente a partir de 2018, com a eleição do governo Bolsonaro. Parece que o Brasil esqueceu que tinha uma boa estratégia internacional e começou a mexer em time que estava ganhando. Um artigo assinado por diversos dos nossos ex-chanceleres demonstra grande preocupação com a forma como está sendo conduzida a nossa política externa atual. Os ex-ministros acreditam que estamos submissos demais à política externa do governo Trump e também que nosso apoio a medidas coercitivas em países vizinhos viola os princípios de não intervenção e autodeterminação dos povos, que, como eu já falei, foram os princípios que defendemos por décadas e que nos ajudaram a crescer. Em resumo, os ministros passados estão preocupados com o posicionamento atual do Brasil no cenário internacional, porque acreditam que essa posição será responsável pelo desmoronamento da nossa credibilidade externa, nos fazendo perder mercados e investimentos importantes para o país. A pior parte é que eles acreditam também que esses erros são de difícil reparação e pode ser que demore mais um longo tempo para a gente reconquistar o nosso respeito internacional e a confiança dos outros países. A nossa política externa abandonou a estratégia da boa vizinhança e agora decidiu que vai ter amigos e inimigos internacionais, o que não é nada bom, afinal a gente depende de vários desses inimigos que declaramos. E ainda pior, a gente está fazendo esses inimigos da forma mais pré-adolescente possível, xingando muito no Twitter. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. O Twitter tem se tornado uma rede social bem relevante no campo diplomático da atualidade. Existem até estudiosos cuja especialidade é compreender os impactos do Twitter na diplomacia mundial, como Matthias Lüfkens, que é responsável pelo Diplomacy Studies, um estudo anual do posicionamento diplomático dos países via Twitter. São várias as interações por lá que precedem grandes acordos e negociações diplomáticas importantes, ou seja, a rede social pode ser um aliado. E quanto mais cresce a importância dessa ferramenta, mais ela é utilizada por governantes para se posicionar ao mesmo tempo frente aos outros países e também ao seu público direto, os seguidores. Justamente por isso é preciso que as autoridades tenham muito cuidado na hora de se comunicar pelo Twitter. Afinal, não só representantes de outro país podem interpretar mal o que foi escrito, como literalmente todo mundo pode ler e tirar suas próprias conclusões. Só que aqui no Brasil parece que tem gente que não sacou ainda toda essa importância. O nosso flipador de hambúrguer geral da União, que também é deputado federal e filho do presidente, ajudou a piorar ainda mais nossa imagem usando a rede social. Não bastando a quantidade absurda de fake news que ele e toda a família divulgam em suas contas,
o Dudu resolveu atacar a China e culpabilizar o país pela crise do coronavírus, sem nenhum pudor e sem nem passar perto daquelas características que um bom diplomata precisa ter. O embaixador da China no Brasil, Yang Yamin, logo se manifestou e deu um puxão de orelha no Itamaraty, pedindo que nosso Ministério das Relações Exteriores tivesse mais controle sobre as acusações de Eduardo. Afinal, o que ele escreve pode prejudicar o relacionamento bilateral dos dois países. Só que, conforme o desentendimento aumentava, o nosso chanceler, que poderia e deveria ter ajudado, entrou para defender o posicionamento do filhote do Bolsonaro e piorou ainda mais a questão. Detalhe, a China é atualmente a maior parceira comercial do Brasil. E uma crise com esse país pode significar a perda de bilhões de dólares em comércio e investimento para nós, o que de forma alguma é bom para um país que está enfrentando a maior recessão da sua história. E ainda querem colocar esse cara como embaixador do Brasil em Washington. Imagina a merda. Felizmente, como eu falei, qualquer membro do governo pode representar a nação quando o assunto é diplomacia. E sobrou para o nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedir as desculpas necessárias para o governo chinês no fim das contas. Deu para perceber então que a diplomacia é um dos fatores mais importantes para a inserção internacional de um país e que com o passar dos anos ela se reinventa e se adapta às novas formas de comunicação. Vemos que presidentes como o nosso próprio e também Donald Trump hoje preferem se posicionar abertamente no Twitter e até ameaçar outros países pela rede social antes de investir em cúpulas e reuniões internacionais. Por isso mesmo é cada vez mais importante dar atenção às redes sociais dos nossos governantes e cobrar posicionamentos e retratações deles. Isso se nenhum deles te bloquear, né? De qualquer forma, não existe maneira mais direta de participar do dia a dia da política e ajudar como pode do que ficando ligado e interagindo com os tomadores de decisão pela internet. A gente não pode desistir de ser ouvido por eles. Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco melhor como funciona a diplomacia. Se surgiu alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Aproveita o embalo do assunto e já segue a gente no Twitter. Se vocês gostaram do tema e querem que a gente faça uma série de vídeos só falando sobre a política externa de cada período e presidente da nossa história, pede aqui nos comentários e nos posts das nossas outras redes, linkadas na descrição, que a gente prepara um conteúdo lindo para vocês. Continuem de olho no mundo e até a próxima!